Olá pessoal, estamos começando mais uma aula de arte. Eu sou a professora Fernanda Gomes. E você sabia que a música, ela por si só, mesmo que ela não tenha palavras, ela consegue trazer o seu discurso? É isso que nós vamos analisar hoje na nossa aula sobre discursos no canto-chão, na polifonia e na ópera. Professor, o que é isso? Vamos juntos para a nossa tela e descobrir do que eu estou falando nesta aula de hoje. Porque, gente, vamos começar pelo canto-chão, que ele surgiu nos primórdios da Idade Média, por volta do século VI, como a música litúrgica oficial da Igreja Católica. Eu já até falei para vocês aqui sobre o canto gregoriano e a gente vai fazer esse resgate com essa aula de hoje. A sua transmissão era predominantemente oral, praticada e reservada por monges como os beneditinos dentro do mosteiro, e esse repertório vocal era essencial para as celebrações diárias. Antes, você vai conhecer também o que são os discursos na música. Por que a gente está falando sobre o discurso do canto-chão, na polifonia e na ópera? Uma música de igreja expressa fé e devoção, ou seja, esse é o discurso religioso. Uma canção de protesto traz crítica e resistência, seria um discurso político. Uma ópera conta uma história dramática, seria um discurso teatral e emocional. Só para esclarecer o que são discursos na música, você entendeu? Na música da igreja expressa um discurso religioso, numa canção de protesto, um discurso político. E numa ópera, que a ópera conta uma história dramática, traz aí um discurso teatral e emocional, um discurso mais artístico. Então, como eu já falei para você do canto-chão, que é a voz da fé, né? Traz aí a referência, se remete ao canto gregoriano, que é lá da Idade Média. Esse tipo de canto é uma só voz, que é chamada de monofonia, não tem instrumentos, é a capela, que são aquela voz, né, pura ali, sem a influência de instrumentos musicais, e é um canto religioso em latim. Esse é o canto-chão. Teve origem na Idade Média, né, nos primórdios lá da Idade Média, por volta do século VI, como a música litúrgica oficial da Igreja Católica. E aí você vê aqui que tem uma notação musical medieval do canto-chão, que é importante você conhecer, porque quando você for fazer provas aí de Enem, outras provas, e que caia questões relacionadas à arte, às vezes não vem tão contemporânea, vem aí trazendo a Idade Média como palco, né, para essa questão. Você pode observar aí essa notação musical, que ela é diferente das notações musicais de hoje. Aí vem o canto gregoriano, né, como eu já falei para vocês, que é aquele canto sem instrumentos musicais, somente com vozes, né, somente essas vozes que conduzem a meditação. E eu vou colocar aqui um trechinho bem curto para vocês, para que você tenha mais clareza desse canto gregoriano. Então, o canto gregoriano, ele traz essa característica mais a capela mesmo, né, de apenas vozes. Ele se consolidou como um repertório oficial da liturgia católica romana. Lá no século VIII, né, já teve aí uma pequena mudança. Então, ele visava unificar as práticas litúrgicas e musicais no Sacro Império Romano. Então, esse vasto corpo de melodias, a capela, constitui a pedra angular da música ocidental medieval.
Então, essa é a referência do canto gregoriano. E aí eu trago também a polifonia, que é o diálogo das vozes. Antes de eu trazer aqui o contexto da polifonia, vou trazer para vocês aqui um pequeno trechinho para vocês entenderem essa mistura de vozes. Então, se você observar aí nessa canção, você percebe que cada voz canta algo diferente, mas juntas formam uma harmonia. Então, esse tipo de música, ele reflete o novo pensamento da época, o equilíbrio entre fé, arte e razão. Então, o discurso aqui é de harmonia, beleza e diversidade. Então, essa evolução aconteceu durante o Renascimento. Várias melodias passam a soar juntas, criando, então, a polifonia, que é esse diálogo das vozes. Então, foi bem perceptível a gente observar nessa canção a diferença de vozes, né, de melodia na voz de cada um, mas, ao mesmo tempo, essa mistura ela era harmônica, né, era prazeroso ouvir e bem artístico também. Agora, a gente vai conhecer a ópera, que é muito pouco... que acontece muito raramente, eu acredito, aqui na nossa região. Não me lembro nem de ter acontecido alguma vez uma apresentação de ópera aqui no estado do Acre, em algum teatro ou um palco específico. Não me lembro, não tenho essa referência aqui para citar para vocês. Mas a ópera, a música que conta história, ela é desde o século XVI em diante, né? Mistura música, teatro e poesia. Ela traz aí uma orquestra com mais cantores, emoções humanas em cena. E aí vocês veem à direita uma imagem da ópera clássica, né, e barroca, com o cenário e o figurino em cena, para você ver que tem todos esses elementos, desde a iluminação, o elemento do palco, das vestimentas, né, da encenação e da apresentação musical em si, que eu vou mostrar para vocês durante a nossa aula. Então, aqui você já consegue ver os elementos fundamentais da ópera, né? Ela transcende o mero acompanhamento de voz.
ela molda essa experiência da voz com o emocional, né, e o público. Então, estabelece o clima, intensifica o drama e apoia os cantores com a orquestra, né, sendo um elemento narrativo importante. Então, os instrumentos musicais da orquestra, por exemplo, ele ajuda o público a entender, a juntar essa voz, né, essa mistura da voz, por exemplo, e os instrumentos musicais, ajuda o público a entender o que está sendo contado, né, através da apresentação musical. O drama, a parte, né, do libreto ali, é a parte do texto que faz parte da história que está sendo contada, o enredo. Então, ele é chamado de libreto, que é a parte textual da ópera. E aí vem as artes visuais, que é a cenografia, o figurino, todo o contexto visual que envolve esse drama, né, que estará sendo contado a partir desse musical. E vem as coreografias, balé e o movimento cênico, que é a parte da dança, que também é um elemento importante na ópera. Vamos conhecer um pouco cada elemento desse. Como eu falei, a orquestra, ela é uma voz oculta, né, que molda a experiência emocional do público. A área, que eu vou mostrar para vocês também, é a expressão emocional do personagem. Ou seja, o personagem ele pausa a ação dramática para poder revelar os seus sentimentos mais profundos. E a sua principal função é permitir a reflexão e a exploração da psicologia do personagem. Então, ele conecta o público a essa emoção. O recitativo, que é bem parecido com a área, é um estilo de canto que se assemelha à fala, com ritmo e entonação mais livre e tem como objetivo principal avançar a narrativa. E eu vou mostrar a área e o recitativo para vocês. Tem uma pequena diferença, mas é possível observar nessa apresentação musical que eu vou mostrar aqui. Então, vocês puderam ver aí, nessa apresentação musical, que é como se a história estivesse sendo contada através de falas, né? Mas falas cantadas ali. No recitativo, você vai perceber essa diferença, que é o momento em que ele para e fala. Vamos observar aqui nesse pequeno trecho. Então, ele serve, esse recitativo, para apresentar diálogos, descrever o momento, eventos que estão acontecendo ali, mover a trama de forma concisa e direta. E aí você viu em Bodas de Fígaro, de Mozart, que é bem famoso, você pode assistir, inclusive, essa peça, né, essa ópera no YouTube, tem disponível para você assistir, que é muito legal, é uma arte diferente do nosso meio, daquilo que a gente vive no nosso dia a dia aqui na nossa região. Então, é importante apreciar para você conhecer e constatar esses elementos que a gente vem apresentando aqui na nossa aula. E de uma forma mais descritiva, o libreto e o coro, né, que é o texto dramático de uma ópera. O coro, um grupo de cantores que desempenha o papel de apresentar multidões, né, de representar multidões. A cenografia e a iluminação, que é parte importantíssima da apresentação.
são cruciais na ópera porque cria a atmosfera e o ambiente cênico para cada ato. Então, à medida que a história vai sendo contada, que vai se referindo a momentos diferentes da história, em tempos diferentes, a iluminação ela ajuda a compreender e tornar esse ambiente mais parecido com o que está sendo contado. E o figurino e a caracterização, que é parte importante também, são elementos cruciais na ópera, molda a identidade visual dos personagens e a narrativa, e eles refletem o status social, quem são esses personagens, como eles vivem, qual parte da sociedade ele pertence. Mostra a psicologia, a época em que a história está sendo contada, podendo ser historicamente precisos ou intencionalmente subvertidos para impacto dramático. À medida que a história vai sendo contada, qual o impacto decidido para se apresentar na ópera, você consegue identificar a partir do figurino dos personagens, da caracterização. Vamos comparar aqui esses 3 discursos, mas antes eu gostaria também de falar sobre a ópera no cenário brasileiro, que não é tão comum, né, aqui na nossa região, a gente ter acesso a esse tipo essa linguagem da arte mesmo. Então, a ópera no Brasil, ela floresceu desde o período imperial, e ela se consolidou em espaços de grande valor arquitetônico e cultural. Você já percebe nessas pequenas apresentações que eu mostrei para vocês que a ópera ela é pomposa, ela é rica. Então, ela precisa ter um ambiente, um cenário diferenciado que ajude a contar essa história. Então, no Brasil, tem o icônico Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o suntuoso também Teatro Amazonas, e compositores como Carlos Gomes, você pode até pesquisar depois sobre ele, com a obra O Guarani, eles projetaram a ópera nacional e internacionalmente também, integrando temas brasileiros à estrutura operística europeia. Então, essa rica tradição continua a ser celebrada, reinventada e vem se adaptando às novas gerações e contextos artísticos mais contemporâneos. Então, vamos comparar aqui os 3 discursos. Olha aí na sua tela, temos essa primeira coluna com a forma musical, que vem aí o cantochão, a polifonia e a ópera. Na segunda coluna, diz qual é a época, na terceira o tipo de discurso e a quarta a característica. Então, vamos observar aqui o cantochão. É da Idade Média, ele tem um discurso religioso e é uma só voz, né? E se relaciona aí com a fé e a devoção. Já a polifonia, ela já participou, já veio da evolução da música, do cantochão, né? Já foi no momento do Renascimento, traz aí uma harmonia, né? A polifonia de vozes, a mistura de vozes com a harmonia e a razão. Então, já percebe-se um diálogo entre as vozes. E a ópera, que é do século XVI, ela já é dramática, traz um discurso dramático, emocional, um discurso teatral e envolve música, teatro e orquestra. Então, esse é o comparativo dos 3 discursos musicais que a gente apresentou na nossa aula de hoje, o cantochão, a polifonia e a ópera. Agora que você aprendeu as diferenças entre cada um deles, vamos para a nossa atividade para poder reforçar um pouco o que a gente aprendeu, tá bom? Olha aí, com base na aula, o que é o cantochão e qual sua principal característica? Qual é a principal característica do cantochão? Nós falamos do cantochão, da polifonia e da ópera. Vamos aqui adiantar, porque ele é um canto litúrgico, de uma única voz, ele é caracterizado por uma melodia simples e ritmo livre e é usado na Igreja Católica. A partir de agora, se alguém lhe perguntar sobre o cantochão, tenho certeza que você já vai saber. E quais são os principais elementos que compõem uma ópera? Nós praticamente finalizamos a aula falando sobre esses elementos, as diferenças entre esses 3 discursos musicais, né? E a ópera foi a última. Então, áreas, recitativos, os coros, interlúdios orquestrais e libreto fazem parte dos elementos principais de uma ópera. A nossa atividade de hoje, a nossa aula de hoje, né? Nós falamos sobre os discursos no cantochão, na polifonia
e na ópera, e entendemos que cada época teve o seu jeito de fazer música e de se expressar. E o canto-chão falava de fé, a polifonia falava de razão e a ópera falou de emoção. Então, ouvir música é como ouvir as vozes do tempo e conhecer a história através do som. Então, nós já falamos de música aqui nas nossas aulas por diversas vezes e em cada aula a gente fala de uma função da música. A gente fala de função estética da arte, mas aqui a gente também fala dessa função estética da música, dos discursos que a música traz, dependendo da situação. Tá bom? Então a gente aprendeu um pouco no nosso site, na nossa plataforma, estão lá disponíveis as referências bibliográficas para você poder pesquisar e entender um pouco mais sobre o tema da nossa aula. Porque a gente está finalizando a nossa aula de hoje, eu agradeço a sua companhia e eu espero você na nossa próxima, tá bom? Até lá!